foi repassado aos colegas um estudo de caso envolvendo uma situação a propósito que tem muita relação, e não por acaso, certamente os nossos colegas elaboraram pensando nisso, tem muita relação com o que foi discutido nesse painel de hoje à tarde, especificamente aqui quanto à regulação de leitos e possibilidade de intervenção judicial. Certamente alguns dos colegas já julgaram esse tipo de caso. No tribunal já tivemos a oportunidade também, mas não há ainda parâmetros muito claros, e nós temos colegas também que nunca enfrentaram essa situação. Me parece que é um caso muito interessante para a discussão. Os grupos tiveram oportunidade aí durante um tempo razoável de discutir, certamente muitas ideias surgiram, muitas contribuições. Nós vamos agora, nessa plenária, repassar as conclusões a que chegaram os grupos, com possibilidade de debate. Os que não forem relatores podem se manifestar também, assim como também os nossos coordenadores aqui, por favor, fiquem bem à vontade para dar a sua contribuição, se acharem necessário. Há algum grupo que se voluntaria para começar? Não precisamos começar pela ordem numérica? Quem quer fala primeiro aí? Henrique, por favor. Com relação a esse caso aqui posto a estudo, a primeira pergunta fala sobre uma eventual consulta ao gestor do hospital. Nós entendemos que a consulta ao gestor do hospital não seria obrigatória, mas, havendo tempo hábil, seria recomendável que se procedesse à consulta a fim de verificar questões de ordem prática, como está a fila, qual o andamento da fila, quais os critérios, qual a possibilidade de surgimento da vaga num curto espaço de tempo. Aqui houve uma pequena divergência no grupo, porque alguns colegas questionaram da legitimidade passiva do hospital nesse caso, né, porque, em tese, não seria dado ao autor, ao usuário, escolher o hospital onde ele estivesse em busca de um leito aqui na unidade de terapia intensiva. Não havendo vaga no Hospital Universitário de Curitiba, poder-se-ia determinar a internação em outro hospital público. Quanto a isso, a resposta foi positiva, com muita tranquilidade, assim como, e não havendo vaga em hospitais públicos, vaga zero, seria possível determinar a internação em hospital particular mediante a compra de vaga pelo ente público. Com relação à observância da fila de espera, aqui não houve unanimidade no grupo, né? O grupo ficou dividido, mas parte, não chegamos a votar, então não sei se é majoritária, mas parte considerou que a fila deveria ser considerada e deveriam ser observados os critérios estabelecidos na Resolução 2156 do Conselho Federal de Medicina. A dificuldade que se põe aqui é a seguinte: tomando-se esse entendimento de que, na medida do possível, a fila de espera deve ser observada, quem faz esse controle? Nós não temos, como magistrados, no caso concreto, de ter informações a respeito de peculiaridades dos outros casos de pacientes que aguardam nessa fila para decidir que o nosso caso, sob julgamento, é prioritário ou não face aos demais. Então, deveria se delegar isso ao gestor. E nessa análise, então, feita por um médico intensivista, deveriam ser observadas aquelas prioridades de 1 a 5 postas na resolução do Conselho Federal de Medicina. Com relação ao custo do tratamento, nós entendemos que, da maneira que foi posta a questão aqui, o custo do tratamento seria irrelevante para a decisão judicial nesse caso. São essas as... Henrique, teria só uns questionamentos para a contribuição. Não sei se o grupo discutiu, se não discutiu, outros grupos talvez tenham discutido. Em relação à fila, vocês falaram que deveria respeitar a fila, mas fila da unidade hospitalar ou uma fila regionalizada, estadualizada? Chegaram a... Bom, isso vai depender muito das circunstâncias da localidade. Aqui em Curitiba eu sei que há uma central de leitos. Nos 3 estados. A fila é da central de leitos, claro. O hospital, desculpa. Não, é que
todo mundo sabe. Assim, no SUS, tem a central de regulação, que é o órgão estadual que regula mesmo envolvendo o hospital universitário. Não é isso? Me corrijam, mas é isso. Então, assim, só tem uma central de regulação que você faz o contato. A fila é da central de regulação. Pô. O hospital ele não tem uma fila própria. Só se tem isso tem algumas variáveis que existe e é para funcionar a central de regulação de leitos, inclusive o UTI, para o estado todo. Mas muitas vezes o leito indicado pode ser um leito lá na fronteira, né? Isso mas a central, ela é regional. Ela é regional. Sim. Você consulta. Não estou dizendo que eu sou contrário a isso. Estou só colocando mais uma variável para você colaborar para dizer assim, a rigor, não só pelo debate que vocês estão fazendo, até porque nisso vai ter meio de divergência no grupo, mas a fila é só uma. Assim, o hospital não tem a fila dele. Eu agradeço ao Dr. Loraci a intervenção, até porque eu sou um estranho no ninho aqui, né? Estou me aventurando porque a minha jurisdição é previdenciária há 10 anos já. Parece que a Central do Paraná funciona muito bem aqui, né? E outra coisa, se falou em custo, chegar a considerar, no caso de internação em hospital particular, qual seria o parâmetro para esse pagamento? Porque Loraci, não sei se foi o Loraci que julgou, mas nós tivemos um processo no tribunal, que eu acho que eu não participei da conclusão do julgamento, em que houve internação numa unidade particular, lá em Santa Maria, e depois havia discussão sobre o parâmetro a ser utilizado para pagar o hospital privado, né? Se é tabela SUS, se é tabela de plano de saúde, ou se é o particular, que é muito mais alto. Não sei se chegaram a discutir. Não discutimos. Então, só para saber disso. Nós só visualizamos algumas dificuldades. O que acontece no exemplo? A ação é proposta contra a União e o hospital universitário. Ponto 1. Não é a União quem faz o controle da central de leitos e da regulação dos leitos. Então, quando a União for intimada para cumprir a decisão, ela vai dizer, olha, eu não tenho ingerência nenhuma em relação à regulação dos leitos e à central de leitos. Chame o Estado para participar, porque eu não tenho condição de cumprir. Então, a primeira dificuldade seria aqui, no cumprimento da decisão, porque o Estado não está no processo. Segunda ponderação do grupo. Mas o grupo aí, a maioria não acolheu isso. Não, o grupo entendeu que não se deveria determinar a emenda inicial para a inclusão do Estado, mas visualizou... Não, o Loraci está correto. Visualizou que haveria um problema no cumprimento da decisão porque a ação não foi direcionada contra o Estado. Mas a maioria do grupo disse que não determinaria a inclusão do Estado. Graziela, fui vencida. Só para tentar também direcionar um pouquinho a discussão, se discutiu sobre se havia necessidade de consulta à central ou necessidade de a parte já comprovar que observou? Agora que vem. Ai, doutor Ricardo, nós quase nos matamos. Bom, agora chega o segundo ponto, porque a gente está tentando operacionalizar o cumprimento dessa decisão. O que acontece? Procedimentos diferentes no grupo, e aí que o Loraci fala. Em princípio, maioria do grupo. Agora sim. Esvagador. A parte autora não tem direito subjetivo à internação em determinada instituição hospitalar. O que acontece? Existe uma contratualização. O poder público contrata determinados leitos em UTI, em determinadas instituições hospitalares, e, às vezes, a contratualização do hospital universitário para aquele mês, por exemplo, já está esgotada. Eles já disponibilizaram todos os leitos. Mas existem outras instituições hospitalares que dispõem de leito onde esse paciente teria que ser internado. Então, qual é a posição do grupo? A posição do grupo é que a consulta, e daí o Loraci também faria isso, não seria, num primeiro momento, ao hospital universitário, mas sim ao gestor da central de leitos, ou seja, a regulação para dizer, tem um caso aqui que necessita a internação, onde há vaga. Se o gestor dissesse que não há vaga, aí que entra a divergência. Qual é o procedimento que o Loraci faz em Santa Maria? Porque o que acontece? Como é feito... E agora, no Rio Grande do Sul, está havendo uma implementação de um novo sistema para controle de leitos, que se chama Gerinte, que faz o controle por sistema e que mostra, inclusive, a fila dos pacientes. Só que esse sistema é experimental,
ele recém está começando a funcionar e ainda não existe essa consolidação. Hoje, como é feito? Por telefone, a central liga para as entidades hospitalares e vai perguntando: tem vaga? Tem vaga? E ela faz isso periodicamente. O que acontece? Segundo o Loraci, faz de 12 em 12 horas. Como o Loraci perguntou para o gestor e o gestor disse não tem vaga, o que o Loraci faz? Ele sabe quais são as entidades hospitalares contratualizadas da região dele, porque o Estado é dividido em regiões. Então, o que o Loraci faz? Ele liga entidade hospitalar por entidade hospitalar, e daí Santiago diz, aqui em Santiago tem vaga. O que o Loraci faz? Joãozinho pega a ambulância da prefeitura e vá para Santiago, que estou determinando a sua internação lá em Santiago. Daí entra a desculpa, discussão. é só porque isso deu um problema em Santa Maria, porque aconteceu isso. Você pediu informação, é óbvio que é urgente, é óbvio que é um telefone, normalmente é de noite, sexta-feira, tu liga, não tem vaga, beleza. Aí tu vai descobrir no outro dia que tinha vaga lá. Aí deu um expediente lá, como que... Ah, não, mas é que está demorando 12 horas, sei quanto tempo ela demorava para atualizar o dito sistema. Então nós atualizamos ele mais rapidamente. E aí a gente descobre o leito SUS e vai lá interna naquele lá, simples. Pois é, então o que aconteceu? O Loraci descobriu a vaga que deveria ter ido para o sistema, mas que não, formalmente deveria ter ido para o sistema, mas não foi porque ele foi mais rápido que o sistema nessa consulta. Na prática foi isso que aconteceu. Então o que o Loraci fez? O Loraci furou a fila da internação no SUS, que ele entende que não furou porque ele que encontrou a vaga, né? Aí que o grupo discordou, porque o que acontece? Como é que funciona com essa fila? O Conselho Federal de Medicina, e vocês vejam que essa é uma questão tão tormentosa e só foi regulamentada agora, no final de 2016. Eles estabeleceram critérios de prioridades para a internação. Quem conhece a situação de cada paciente para ver quem se enquadra naqueles critérios? O gestor. Só que o gestor, para ter esse conhecimento, ele depende de uma informação prévia que é: o médico assistente precisa cadastrar essa pessoa no sistema e é o médico assistente que está tratando da pessoa que dá esses dados para que o sistema faça a categorização e diga quem é que vai ter prioridade no atendimento. O que acontece no caso do Loraci? Vamos supor, quem deu uma espiada na resolução, que o autor do processo do Loraci fosse o quadro de 5ª ordem de prioridade, um paciente oncológico terminal. O que o Loraci fez? Determinou que ele fosse internado lá em Santiago porque ele encontrou a vaga. Só que o Loraci não visualizou é que o primeiro da fila do sistema, que foi ineficiente e não encontrou a vaga, era um dos que, pela resolução do Conselho Federal de Medicina, estariam na primeira linha de prioridade. E esse paciente perdeu a vaga para o de 5ª ordem de prioridade, cuja internação foi determinada. Com isso foi que o grupo discordou do Loraci. Ou seja, o grupo entendeu que deveria haver a consulta prévia, sim, ao gestor, e que a decisão seria no sentido: determina a internação, observada a ordem de prioridade avaliada pelo gestor. Problema: esta ordem não é transparente, a gente não tem a menor condição de fazer a avaliação técnica da ordem de prioridade, e ainda que a gente diga que aqueles critérios sejam observados, a gente não tem a condição, nós, juízes, de avaliar isso no caso concreto, porque a gente desconhece o quadro clínico dos demais integrantes da fila. O Rio Grande do Sul está procurando transformar essa fila em algo um pouco transparente, mas isso ainda não é uma realidade. Mas o que o grupo entendeu? Que teria que ser observada a fila e que quem faria a averiguação da prioridade seria o gestor, e o que nós faríamos seria consultar o gestor. E que, sim, havendo indisponibilidade de vaga, aí o grupo determinaria a internação como o grupo anterior em entidade privada. Se nós vamos pegar esse cidadão e internar, pelo menos a parte do grupo me acompanhou, uma parte já um pouquinho maior, não foi só um. Não, nessa segunda parte, mais de um. Assim, ó, se você vai internar ele, essa mesma situação, num particular, você também está furando a fila. Para nós, o raciocínio é o mesmo. Porque tem um lá que também estaria no quadro 1, 2, 3, 4, e que se estivesse sentado em juízo, você também daria internação particular. Então, grosso modo, para mim, também está furando a fila. Mas... Só uma observação, por gentileza, não vou... lá no Rio Grande do Sul foi feito
no âmbito do comitê, é recente, ainda não foi passado para os juízes federais. Tem um ofício circular, isso está valendo no nome do Estado, não sei se alguém já tem conhecimento. É um ofício circular da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, estabelecendo protocolo para essa situação. E foi assinado um acordo no âmbito do comitê, e aí estabelece todos os passos com e-mails, telefones, para serem consultados para essas situações de ausência de vaga, de internação. Nós vamos ter que divulgar esse aqui urgente, isso aqui é de março lá. Aí tem os documentos necessários que a Graziela colocou, que precisa ter ação, nesse caso. Tem os requisitos mínimos do laudo médico, para que se possa fazer essa... E tem as centrais de informações, por região. Então, tem a Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, que em certas situações vai ser a consultada, a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre, tem a Central de Regulação de Canoas, tem a Central de Regulação de Caxias do Sul e a Central de Regulação de Pelotas, cada uma com e-mail, número de telefone e contatos. A ideia é que isso não seja necessária essa atuação, né, individual do juiz. E a outra coisa também sobre a aquisição de leitos em internação particular, em alguns casos já vi que a gente determina que o Estado adquira na rede privada. Aí eles negociam preço. Tá? Eles compram lá, negociam com o hospital, e aí eles dizem, vai ser no hospital tal. Já que nós estamos com corregedor, já que a gente está com corregedor aqui, eu acho que essa de certa portaria vai passar para a nossa corregedoria também. Será? Né? Bom, né? Vamos ver. Eu só tenho uma rápida observação também, a propósito da observação que a Graziela fez, da dificuldade de controle por nós da transparência da lista de espera. Lá em Santa Catarina foi aprovada uma lei, foi publicada agora, no início de janeiro, determinando que haja unificação das listas de todas as filas, então unificação, uma só, de todas as especialidades, inclusive para internação e UTI, e que se possa fazer a transparência. Então, tem que ser publicado no site do Sistema Único lá no âmbito do Estado e que todos possam consultar. Então, é uma forma de dar mais transparência e de permitir o controle em relação a isso, que é um dos óbices, né, ao nosso acompanhamento, enfim, para verificar se há ou não fura-fila. Posso fazer uma observação sobre a questão da fila também? Na verdade, essa questão da falta de transparência da fila, dos critérios que estão sendo usados, só é um problema que a gente enxerga se vier alguém judicializar. Porque se ninguém da fila judicializar, a falta de transparência ela continua existindo. E isso não vai ser questionado pelo judiciário por ninguém, porque não houve uma judicialização por alguém. Então, isso só é um problema quando alguém vem judicializar a questão. A falta de transparência ela existe, ela é um problema do sistema, do próprio sistema. Não é um problema só do processo judicial. É um problema do próprio sistema de fila. Na minha visão, é essa. Mais o Gebran quer falar? Por favor. Eu gostaria só de fazer um comentário. Eu tenho insistido muito com o conselheiro que a gente precisa ter uma pauta. O conselheiro foi reconduzido, agora vai ser reconduzido para o CNJ, e que nós precisamos fazer uma pauta para o próximo ano, porque a pauta desse ano teria sido esse projeto que amanhã nós vamos fazer a apresentação, a Luciana vai apresentar para todos essas telas e como é que funciona. Pois bem, eu acho que a nossa pauta tem que ser questões dessa ordem, que são as filas e são os atendimentos que o SUS não presta, enfim, aquilo que eu falei rapidamente. Então, eu gostaria que quem tivesse essas informações, como o ofício de Santa Catarina, ou a decisão de Santa Catarina, ou o ofício do Rio Grande do Sul, que me municiassem com essas informações, porque eu acho, como o colega disse, questões que não chegam na judicialização, mas são questões extremamente estruturantes, e que nós deveríamos formar, junto com o CNMP, um trabalho para tentar organizar isso, porque parece que o Brasil está tudo por fazer ainda. São coisas relativamente óbvias que têm que ser feitas, que são a transparência, que são a formação de filas. O site do município de Joinville tem todas as informações de consulta, lista de espera para especialistas. É uma informação que não é difícil de fazer, mas parece que há uma inércia geral e, infelizmente, o Poder Judiciário está no meio disso, quando isso deveria ser tarefa do administrador. Mas, já que estamos no meio, vamos tentar cooperar e fazer bem feito. Então, eu peço a ajuda de todos os colegas para me municiar com essas informações e com as ferramentas existentes, como esse GFIM?
gerente. Essas informações são importantes que alguém centralize, e eu me disponho a fazer isso, porque nós não estamos fazendo aqui para a 4ª região. Nós vamos ter que fazer isso para o Brasil inteiro. Infelizmente, como é a ferramenta, quem fez foi a TI do nosso tribunal, que é para o Brasil inteiro. Não se tem interesse também nisso, porque é uma moeda de troca. É melhor eu ser amigo do vereador, o cara conseguir a consulta, a ambulância, porque eu vou votar nele, porque eu estou devendo favor. Então, qual é o interesse da transparência também? Se isso tem um valor que pode não ser econômico no momento, mas que vai garantir uma eleição de alguém, sabe? Então, é muito mais embaixo o problema. Não... A fila é fácil, né? É só ficar um atrás do outro. Mais um grupo? Só uma informação. Nesse sistema, por exemplo, do Intercom e consultas, a pessoa ganha um código e ela pode consultar depois na internet com aquele código a previsão da consulta especializada dela. Esse é um sistema que já está implantado e hoje a pessoa que está esperando consulta especializada no Rio Grande do Sul já recebe esse código de consulta. E tem gente judicializando com esse código. A gente até entra com o código e procura. O nosso grupo ele não problematizou tantas essas situações todas que foram levantadas aqui. Talvez eu, particularmente, nunca enfrentei essa questão. Eu acho que, salvo engano, nenhum do nosso grupo 1 me parece que também tenha enfrentado. Mas, com relação ao primeiro questionamento, o grupo entendeu que a consulta ao diretor-geral dificultaria a decisão e não faria, não influenciaria a decisão. Eu, particularmente, eu fui voto vencido nessa questão. Eu achei que era necessário, mas o grupo entendeu que não seria necessária a consulta. Se não houvesse vaga, então seria o caso de se determinar a internação no hospital público, teria que ser buscado primeiro um hospital público, e não tendo vaga no hospital público, se buscaria um hospital particular, e aí foi ventilada a questão de quem que arcaria com esse custo, né? Mas não se fechou também essa questão com relação ao custo. No caso da fila, o grupo entendeu que a questão era com relação à existência de leito. Então, não haveria necessidade de observar a questão da fila. Não caberia o juízo ali determinar se tinha ou não a observância da fila de espera. Com relação o custo do tratamento também, o grupo entendeu que não era questão de se avaliar o custo do tratamento naquele momento do juízo de cognição sumária, seria simplesmente a observância se há o leito ou não. E também o grupo entendeu com relação à resolução que não haveria necessidade da observância da resolução, salvo se, que parece que não ficou muito no enunciado, se ventilou se houvesse uma divergência entre o que estava prescrevendo o médico do paciente e o médico intensivista. Aí, nesse caso, teria que ser balizado pelos critérios pautados pela resolução do Conselho. Então, foi isso que o grupo definiu, o grupo 1 debateu. Perfeito. Alguma dúvida? Não, mas o grupo vai falar ainda. Não, o nosso é o grupo 4. Acho que é o último grupo que não... Não, só sobrou das nossas considerações, só tem uma questão que eu vou destacar, porque todas as outras já foram faladas aqui, que foi o que deu uma certa divergência, que realmente foi a situação daqueles que... Foi a questão da fila e a situação daqueles que estão na fila na frente do autor. Então, a gente poderia determinar a internação e tal, mas aí, mas e como é que fica? Busca uma vaga na central de leitos, mas aí o colega colocou, o Leoberto colocou, mas e... Como é que ficam aqueles que estão na frente desse, mas que não judicializou, aquele que está na frente e que não judicializou a questão? Que é mais ou menos esse problema que a Graziela colocou, né? Mas havendo uma central de leitos, aí eu acho que não sei se a coisa fica uniformizada ou não, tenho
dúvidas, né? Então, na verdade, passa na frente, né? A questão não seria só a fila, a questão a formação da fila, ela leva em consideração é que a formação de uma fila, ela leva em consideração, aparentemente, critérios clínicos, médico-clínicos. Aí a minha ponderação é a seguinte: o magistrado pode alterar um critério médico-clínico, ou seja, eu posso dizer que aquele paciente está numa condição clínica que deve ser internado, em detrimento dos outros que estão aguardando, talvez uma condição clínica que sugeririam ou recomendariam uma internação. A minha ponderação, eu não atuo nessa área jurisdicional, mas a minha ponderação é mais teórica. Até que ponto o ato judicial pode ingressar nesse mérito do ato médico? Foi o que a Graziela colocou, que nós não temos capacidade para avaliar isso, né? A gente tem um ato médico na nossa frente que diz que não há vaga para aquela pessoa, que outros são mais importantes, mas ainda tem outros que talvez estejam na frente daquele nosso autor, né? Isso. E aí a minha pergunta, acho que essa questão ela é até premissa das demais questões do internamento ou não em qualquer momento, porque se eu tenho fila de espera, a premissa é: eu posso alterar essa fila? Porque me parece que a situação, se por um problema de funcionamento da central de leitos, se um problema de regulação estiver sobrando vaga em alguma unidade hospitalar, está resolvido. O problema é quando não há leito em nenhuma unidade. Mas aí a intervenção judicial é cabível, sem problema. Assim, se tivesse... Gente, não existe vaga. Eu nunca vi um cara de alguém entrar em juízo porque tem vaga. Isso eu nunca vi. O cara entrou porque já está no sistema e porque não tem vaga no sistema. Não, desculpe. Ele tem que ter entrado e sim, não. O requisito lá em Santa Maria é esse. Ele tem que provar que ele já está lá na central. O médico já colocou ele na central, claro. Aí chega lá e o que aconteceu em Santa Maria é isso, que a gente descobriu que o sistema esse, por enquanto, é falho. Deus ajude que fique aperfeiçoado. Aí nós descobrimos, lá na outra cidadezinha tem leito que o gestor... Às vezes até em Santa Maria tinha leito. Mas aí me parece que é o caso típico de intervenção judicial, tem que haver. Não, mas aí que é defeito de funcionamento do sistema. Desculpe, mas os colegas ponderam isso, é que existe uma tal de fila igual. Eu discordo, eu falei que eu quero até evoluir, quem sabe eu estou errado. Porque senão eu penso assim, bom, vem cá, ou tem leito e não precisa judicializar, ou então se judicializar como tem fila, nós vamos deferir sempre, para mim parece óbvio. Como é que eu vou não vou deferir nunca, então? Só transpor um caso para visualizar, que antes tinha dado o caso do câncer, mas vamos supor, esse eu ouvi um relato de um médico quando ele foi apresentar esse sistema que gerencia internações. Ele disse assim, por exemplo, uma pessoa que está com o corpo 90% queimado. Qual é a chance de sobrevida dessa pessoa? Ele deu o percentual, mas eu não me recordo. É um percentual muito pequeno. Mas essa pessoa precisa de internação em UTI. Se ela não internar em UTI, ela tem chance zero. O que faz? O médico assistente dela, por um imperativo ético e porque o conselho recomenda e diz que ele é soberano na prescrição, ainda que ele saiba que a pessoa não tem viabilidade quase nenhuma, o que ele faz? Ele prescreve a UTI. O que ele diz para a família? Prescrevi a UTI, inseri no sistema, mas não tem vaga. O gestor diz que não tem vaga. O que a família faz? Desesperada, vai lá, judicializa, ainda vai conversar com o juiz e é aquela choradeira, desespero total. Daí o que acontece? A questão é que, se for considerar a fila de todos os outros pacientes que estão esperando UTI, porque no sistema não tem vaga e tem 10 pessoas antes esperando UTI, o paciente que judicializou do Loraci seria o 11º da fila. O que o Loraci faz? A central disse, não tem vaga. O Loraci descobriu a vaga, porque foi mais rápido que a central na consulta, em Santiago. O que o Loraci fez? Ele determinou a internação do 11º na fila, que é um paciente que está 90% queimado, com viabilidade zero, na frente dos outros 10, com muita viabilidade de vida. E na prática, a gente é o que a nossa decisão faz. Fazendo uma parte. Se não for assim, colega, então tem que rejeitar e deferir sempre a inicial.
Vai interferir sempre, então. Não, tu determina que o gestor Não, mas se tiver vaga, promova não a tem internação, processo. mas considerando a prioridade estabelecida, segundo os parâmetros estabelecidos pela resolução. E todos do grupo concordaram que, inicialmente, a pergunta deveria ser feita, né, se deveria ser consultar o diretor do hospital, e o grupo foi mais além, disse que sim, que tinha que consultar o diretor do hospital, mas especialmente consultar a Central de Regulação de Leitos do Estado, né? E, se fosse possível, então, internar o paciente dentro desse sistema dentro do sistema já existente. Se existente vaga em outro hospital público, especialmente conforme resposta à Central de Regulação de Leitos do Estado, deveria ser priorizada a internação neste, em detrimento de internação em hospital particular. A vaga em hospital público deve ser verificada de modo a não desconsiderar a fila de espera já existente. E aqui também o pessoal do grupo comentou que, em determinadas situações, às vezes, o paciente é enquadrado num grau X, Y, Z, sei lá, verde, vermelho, amarelo, e quando judicializa a questão, a central verifica que esse enquadramento não está adequado, que ele tem uma prioridade maior até do que havia sido inicialmente enquadrado, e que acaba, às vezes, ele acaba realmente pulando a fila, mas não por um critério, por uma simples determinação do juiz, mas sim porque se verificou que aquele critério médico inicialmente que cadastrou aquele paciente não era o adequado para o caso dele, para a situação dele, né? Então, e aí depois a gente discutiu, na última das hipóteses, internação em hospital particular, sim, o grupo concluiu que era possível, com o pagamento pelo Estado disso, e aí a gente até levantou a questão do fundamento, qual o fundamento jurídico, né, para se conceder essa internação, e o que se discutiu ali é que é um procedimento já integrante do SUS, né, não é um procedimento diferenciado, não se está dando além do que o SUS normalmente daria, mas que ali é um problema de falta de recursos financeiros dentro do orçamento da saúde. E ali se discutiu a questão do direito fundamental, do mínimo existencial, no momento que o Estado está gastando recursos em questões menos essenciais, como, por exemplo, em propaganda, né? Eu acho que ali a gente discutiu isso e chegou à conclusão de que poderia, então, tirar do orçamento direto da União e não especificamente da saúde, no sentido de que a eleição política feita pelo administrador não era uma eleição constitucional, dentro da fundamentação do direito constitucional fundamental e do mínimo existencial, né? Então, nesse sentido, se justificaria, inclusive, o pagamento numa internação em hospital particular, né, se fosse absolutamente necessário. Dentro dos critérios médicos, né? Então, em relação aos parâmetros das regras fixadas na resolução, o grupo chegou à conclusão que devem ser, em princípio, respeitados, né? Mas ali a gente também lembrou do exemplo que teve ontem, daquela fotografia, que agora não me lembro qual dos palestrantes colocou, né? Que era o gordo quem ia ser empurrado primeiro, né? Então, no caso concreto, que foi dado aqui no exemplo, já está dito que ele tem um risco de óbito, né, se não for internado. E aí, aquilo que a Grazi falou, o parâmetro 5 da resolução diz, se o cara está moribundo, deixa morrer, né? E não é esse o critério que a gente adota juridicamente, dentro da ideia do direito fundamental e do mínimo existencial ao direito à vida. Então, nesse sentido, eu não poderia me limitar única e exclusivamente a esses parâmetros adotados na resolução, no momento que eu tenho uma pessoa com risco evidente, forte de óbito, que pode ser que percentualmente ele tenha pouca chance de vida, mas ele pode vir a se recuperar, né? Porque, enfim, a ciência médica ela não é exata e não é aplicada de forma igualitária para todos. Então, há uma possibilidade menor, mas nem por isso essa pessoa tem que deixar de ser atendida, principalmente quando está em risco evidente de vir a falecer, né? Então, foi a conclusão final que a gente adotou, que os parâmetros das regras fixadas na resolução devem, em princípio, ser respeitadas, mas, na hipótese dos autos, como há risco de óbito, e o risco de óbito é premente, né, deve ser considerada a internação do autor com imediata internação, independentemente dos parâmetros da resolução, ainda que em hospital particular. Mas independentemente, porque há situações, há casos em que
as unidades hospitalares privadas estão com os leitos completamente ocupados também. Isso é comum. A gente Hospitais não partiu privados desse em Porto Alegre, pressuposto. eu já presenciei situações assim, hospitais privados que não tinham leitos de UTI disponíveis. Mas a gente não discutiu a questão de ser só em Porto Alegre. Eu acho que, na verdade, e nem na inexistência de vaga em hospital particular. Né? A gente partiu do pressuposto que, inexistindo vaga em hospital público, deveria ser buscada uma vaga em hospital particular. Obviamente, partindo do pressuposto de que essa vaga existe. Né? Então... Doutor, o senhor me permite, escutando a colega, eu me dei conta de uma coisa na pergunta, para ver como é difícil. Olha só, o senhor mesmo colocou. A realidade hoje, pelo menos nesse tempo, que já faz alguns anos que eu tenho atuado, não existe vaga no sistema público para UTI. Não existe, esqueçam, eu nunca vi isso. Quando existe no privado, conforme a época do ano, tem que torcer para não acontecer nada com a gente, porque não vai ter vaga também. Tá? Então, assim, vejam bem, a pergunta coloca, você entraria em contato com o hospital universitário? Sim, é claro que a gente entra em contato. Tá, mas para um pouquinho. Se tiver essa vaga lá, é porque o sistema não está atualizado. Se o sistema não está atualizado, aí eu faço a pergunta. Então, na primeira opção, a gente ligou e o hospital tem vaga. Beleza, você não vai entrar em contato com a central de regulação e manda para lá. Você não furou a fila? Furou. Então, eu acho que tem um senão aí na história, né, que eu acho que nós vamos ter que enfrentar isso, porque eu nem me dei conta quando a gente... Peraí, você vai entrar em contato com o hospital universitário. Se tiver vaga, é porque a central não está atualizada, é óbvio, né? Principalmente a gente tinha internado, porque o cara coloca na central. Tem vaga, abriu uma vaga agora há pouco, morreu um aqui. Tá, traz para cá. Aí você, não pode, para um pouquinho, mas para aí. Vamos ver primeiro a central e vamos denunciar, vamos alertar a central que já abriu uma vaga universitária. E tu espera aqui um pouquinho. Vejam, fica uma situação... Tem uma questão só... na verdade, assim, acho que já houve uma evolução na questão da lista, porque até há pouco tempo, quando se judicializava, a judicialização já era um critério de prioridade, de furar a lista. O próprio administrador, recebendo a ordem judicial, ele já dava uma preferência. Então, além do risco da cronologia, tinha a ordem judicial. Hoje, o administrador já está dizendo, olha, existe uma lista, eu tenho que obedecer essa lista, e agora como é que vamos fazer isso? Então, acho que, de qualquer maneira, houve uma evolução. E sempre que coloca a questão da ordem da lista, até o colega lá que provocou, uma coisa que eu fico preocupado, eu sei que a vida é o bem máximo, nós estamos tratando de um bem, mas, por exemplo, mal comparando, pelo amor de Deus, quando nós damos uma anulação de concurso, de a questão no concurso, só aquela pessoa entrou, né? Só que ela vai ser beneficiada. E todas as outras que fizeram o concurso e não entraram com a ação? Nós não nos preocupamos com a equidade nesse caso. Tá? Agora, o terceiro ponto. A questão do tempo de espera influencia. Eu já peguei casos, tem fila. Há quanto tempo? Há 2 anos, na ortopedia. Eu vou deixar ele na fila depois de 2 anos de espera? Eu gostaria de fazer uma ponderação, até na linha do que o Donizete está falando, porque nós estamos aqui diante de 2 visões mais ou menos antagônicas, uma que quer uma instrução mais ampla para apreciar a tutela da urgência e outra que se limita a ver no âmbito do caso concreto. E o que eu acho perigoso em você ter um exame mais holístico nisso aí é que você vai demandar dados que são impossíveis de ter naquele momento, naquela premência, né? E se você vai começar a ver se a lista tem isso, se tem aquilo... Daqui a pouco você está gerindo o sistema. Você está assumindo o lugar do administrador público. Quanto que a função jurisdicional é de resolver o caso concreto. Né? Então, eu acho que tem que ter só esse pouco de cuidado, porque senão nós vamos inviabilizar a tutela de urgência e a tutela jurisdicional, ao final, para aquela pessoa que recorreu ao judiciário. Desculpa, mas eu tenho uma fila de ordens judiciais mandando internar e não tem leito. A questão é a execuibilidade da decisão. Aí eu obrigo o gestor, porque eu já passei por cima do critério médico. Aí agora eu vou dizer que a minha decisão vale mais que a do colega? Não, primeiro as do STF, depois as do STJ, e assim vai descer. Em federal, se preciso ter divisão também? Eu queria só fazer uma única ponderação rápida, porque foi discutido no nosso grupo também, e eu tive uma posição que talvez eu tenha sido acompanhado, no sentido de que se existe vaga em hospitais particulares, para os quais os pacientes que aguardam na fila do SUS não serão ordinariamente direcionados, uma decisão judicial que manda internar o autor numa dessas vagas de hospital particular não seria furar a fila, porque a fila não leva para aquele caminho. A fila
a fila está sendo direcionada para leitos do SUS. O SUS, para aquelas pessoas que aguardam na fila, não vai direcionar nenhum deles que não tenha a ação judicial para uma vaga em hospital particular. Então, é uma fila que está levando no sentido. E se eu determino que o paciente seja internado num leito de hospital particular, no meu ponto de vista, eu não estou furando a fila, porque a fila não leva para lá. Ah, mas e os outros que não procuraram? Sim, mas isso acontece com qualquer ação judicial. E se o juiz desse ciência aos demais integrantes da fila, eventualmente? Eles deveriam ser réus, então, também, nos processos. É que em rigor, a solução é adequada, sem dúvida alguma, no sentido de privilegiar aquele que procurou o seu direito, mas que está furando a fila, está. Se a prioridade médica dele não estiver como prioridade máxima, está furando a fila. Mas ele procurou, é verdade. Eu tenho só uma dúvida em relação aos outros grupos e uma informação. Essa consulta ao gestor e à central de leitos não é para ser uma consulta burocratizada e que leve horas e várias consultas. Funciona 24 horas. É pegar o telefone e perguntar, pedir para ele mandar a tela do sistema. Num plantão se pode fazer isso. Não é uma coisa que demande assim todo e tem que ser urgente. A situação é dramática. Eu me recordo de um processo que nós julgamos no tribunal, por exemplo, que era uma ação de indenização de uma criança que faleceu. Era uma cidade do interior, não me recordo agora, exatamente porque até que se diagnosticasse a doença, como é que é? Bom, enfim, no cérebro, esqueci agora. Quando chegou o diagnóstico, já era um pouco tardio, mas ainda assim, se houvesse um atendimento em UTI imediato, ela teria uma chance muito grande de se recuperar. E não se conseguiu o leito. E quando ela chegou no leito de UTI era tarde demais e faleceu. Às vezes, de fato, 1, 2 ou 3 horas faziam toda a diferença. Então, tem que ser uma decisão rápida, que pode até não implicar no deferimento, mas a decisão tem que ser rápida. Agora, a minha dúvida para os outros grupos, que eu fiquei vencida no grupo e eu realmente tenho essa dúvida. O Estado não está no processo. A central de leitos é do Estado. Vai se determinar, vai se contatar. Todo o trâmite administrativo é em relação ao Estado. Daí a gente vai intimar a União para cumprir. Tá? O que vai acontecer? Ninguém coloca o Estado no processo, ninguém determina a emenda inicial, ninguém fica a União, e daí a União diz que não tem o que fazer, e daí vocês fazem o quê? Vai o mandado para o Estado, o que vocês fazem? Nós não debatemos isso, foi simplesmente uma coisa ignorada. Eu diria para a União se virar. Faria isso, talvez até pudesse colocar alguns contatos, alguma coisa, porque não há tempo de fazer essa inclusão. Ou eu incluo de ofício. Nós não falamos sobre isso. E a gestão é estadual, mas o sistema é único. E o hospital não necessariamente é estadual. Muitas vezes não é. Como se o Estado fosse uma longa-manos da União, assim, considerando a solidariedade que já foi decidida na jurisprudência. Eu vou só aproveitar que o microfone está na minha mão. Nesse ponto, eu acho o seguinte, questão processual fica para segundo plano. Né? Primeiro, eu mandaria o Estado cumprir, depois a gente vê como é que vai ser a parte no processo. Eu acho que fica naquele Estado primeiro não, momento... Né? Você mandaria a União cumprir através... o Estado cumprir através do Estado. Sim. Ou você mandaria o Estado cumprir direto? De plano. É urgente, está morrendo, manda cumprir mesmo sendo parte ou não sendo parte. Depois a gente vê a questão processual. Primeiro momento. Segundo momento, aí eu acho que é a importância que eu sempre acho que acaba sendo deixada para o segundo plano, talvez porque não esteja sob nossa incumbência nesse momento. É a questão da solidariedade dos entes. Eu acho que isso tem que ser sempre debatido. Porque se você pegar hoje o entendimento da jurisprudência de responsabilidade solidária e de consórcio facultativo, em tese a gente não poderia obrigar o Estado a comparecer nesse processo. Então eu acho que tem que repensar essa questão da solidariedade. Né? Tem que ser o ente competente. E, nesse caso, o processo só poderia correr com o Estado sendo parte. Mas aí precisa de revisar essa jurisprudência que vem lá de cima. O que eu ia falar era mais ou menos o que o Bruno falou. A questão processual tem que passar por uma revisão desse nosso entendimento da solidariedade ampla. Porque o sistema não tem essa solidariedade ampla. Existem funções dentro do sistema. Então, ou a gente entende que realmente existe essa solidariedade ampla e não importa quem estiver no polo passivo vai ter que dar um jeito de cumprir, que é de acordo com a jurisprudência, é o que está ali, então não interessa se o Estado está ou não está, a União está ali, ela tem que dar um jeito de cumprir, ela vai fazer os contatos necessários, ou a gente revisa a jurisprudência, através dos tribunais superiores, principalmente revisam a jurisprudência e começam a definir de quem é o encargo em cada tipo de demanda.
Mas no Estado hoje que existe, do que está julgado da jurisprudência, não interessa quem está no polo passivo. Interessa que vai ter que dar o jeito. Todos os grupos se manifestaram, creio. Sim. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Os nossos coordenadores aqui? Alguma contribuição? Bom, então, acho que nós logramos êxito. O objetivo era exatamente esse, que despertasse o interesse dos colegas, que houvesse discussão, e houve muita discussão, felizmente. Tentei fomentar isso e tivemos êxito. Certamente, aqueles que ainda não apreciaram esses processos tiveram esse contato com o tema. Muitos colegas já estão julgando isso, mas certamente também terão oportunidade agora de refletir um pouquinho mais sobre essa temática. Agradeço a participação efetiva de todos os grupos, dos coordenadores que elaboraram esse estudo de caso. Convido a todos para amanhã iniciarmos às 9 horas. Também é um tema bastante interessante, porque vai abordar as dificuldades e meios de efetivação dos cumprimentos às ordens judiciais. Vocês trabalham com isso todo dia e sabem quanta dificuldade tem. E espero todos aqui às 9 horas, então. Até amanhã.